certo? Para a aula de hoje, vamos acompanhar no slide os objetivos da aula específica de hoje, que são compreender o conceito de dependência funcional e a importância desse conceito, e também entender o conceito de normalização e aplicação desse conceito. Existem alguns desafios que nós falamos assim em banco de dados, quando se trata de banco de dados. Segurança, implementar restrições à característica é a corretude e consistência. Né? Outro desafio, modelar corretamente regras de negócio. Essa é sem dúvida, alunos, nossos amigos, essa é sem dúvida o maior desafio. Né? Você conseguir modelar de forma correta o seu negócio, conforme o ambiente que você estaria se propondo a modelar. Situação, muitas vezes, esses outros desafios de segurança, eficiência, consistência e corretude, por exemplo, são derivados da regra de negócio, os outros. Certo? E modelar corretamente regra de negócio significa o quê? Significa que os conceitos de banco de dados vão estar implementados de maneira a que aqueles outros desafios sejam vencidos com qualidade. Para ilustrar o conceito de dependência funcional, nós vamos usar um domínio de aplicação, que é um domínio muito comum aí, que é o domínio Lava Jato. Certo? Então, veja só. Então, nós temos aqui na tela o exemplo do nosso Lava Jato, que é o Lava Jato Super Ducha Car Max Extra. Pensa um Lava Jato bom. Né? Então, veja. Dentro desse domínio Lava Jato, nós podemos ter diversas entidades. Uma das entidades que a gente propõe utilizar como exemplo é a entidade do cliente. Certo? Em relação ao cliente, nós podemos ter como atributo o código do cliente, o nome, a data de nascimento, a placa do carro dele, o ano de fabricação e a marca do carro. São apenas exemplos. Poderíamos ter outros atributos? Com certeza, mas nós vamos usar eles aqui que são suficientes para exemplificar o conceito de dependência funcional. A dependência funcional, ela existe quando um conjunto de atributos ele é determinado por outro conjunto de atributos, ou ele é dependente de um conjunto de atributos. Como assim? A partir de um atributo, eu posso determinar quais são os outros daquele registro, de um determinado registro. Por exemplo, vamos acompanhar aqui no slide. Então, nós temos aqui os atributos nome e data de nascimento, que são atributos relativos ao cliente. O cliente do Lava Jato, ele tem um nome e ele nasceu em um determinado dia. Isso está armazenado aqui no banco de dados, certo? O nome e a data de nascimento são dependentes do código do cliente. Para cada código de cliente do banco de dados, teremos um nome e uma data de nascimento correspondente, certo? Então, nós podemos dizer que o nome e a data de nascimento são funcionalmente dependentes do código do cliente. Cada código do cliente determina um nome e uma data de nascimento. Um determinado nome dentro do banco de dados, na tabela cliente, vai ser determinado ou vai ser dependente de um código do cliente. Por exemplo, que nós temos aqui são os atributos ano e marca que são inerentes ao carro. Né? E uma placa é utilizada para identificar cada carro. Então, para cada placa de carro, vai ter associado um ano de fabricação e uma marca. Certo? Então, isso aí ilustra o conceito de dependência funcional. Certo? No próximo slide, vamos acompanhar aí, nós temos um outro conjunto de atributos, uma outra relação do mesmo domínio que permite também ilustrar os mesmos conceitos. Por exemplo, como chave primária dessa relação, é uma chave primária composta pelos atributos código do cliente, placa do carro e data. Certo? Então, esse conjunto de atributos aqui é a chave primária dessa relação, certo? Então, veja, o nome do cliente e o CPF são dependentes do código do cliente. A cor é dependente da placa do carro. E o preço é dependente do tipo da lavagem. Numa mesma relação, nós podemos ter diferentes atributos dependentes de outros atributos, certo? Que fazem parte da chave primária ou não. Então, a dependência funcional é um conceito que é próprio dos bancos de dados. Existem algumas classificações de dependências funcionais, né, Evandro? Dependência funcional nós chamamos de dependência parcial, né, Carlos? É verdade. Essa dependência parcial, Evandro, como que ela funciona? A gente ilustrou aqui um exemplo onde
da relação ducha é que tinha uma chave primária composta. Tem uma chave primária composta por 3 atributos, certo? Se a gente voltar no slide, nós temos aqui o nome do cliente e o CPF são dependentes do atributo código do cliente, certo? O nome e o CPF são dependentes de um atributo que faz parte da chave primária, mas é uma parte da chave primária. Ou seja, quando os atributos são dependentes de parte da chave primária, a gente classifica isso como uma dependência parcial. Nós temos aqui no slide um exemplo de dependência parcial, ou seja, os atributos são dependentes de um dos atributos que compõem a chave primária. Se você observar aí do lado dos atributos código cliente, placa carro e data, tem um asteriscozinho aí para indicar que eles fazem parte da chave primária, certo? Existe também a dependência funcional completa, que ocorre quando? Ocorre quando determinado conjunto de atributos é dependente de todos os atributos que compõem o quê? A chave primária. Um exemplo aqui do nosso caso, ó, nós temos aqui uma relação cliente. A nossa chave aí, essa que está circulada de vermelho, é o código cliente. Então nós temos o atributo nome e data de nascimento, eles são dependentes, né, do código do cliente aí. Então, como nós só temos uma, então todos os atributos aí, eles são dependentes da minha chave, o quê? Primária. Se eu tivesse duas chaves aí, todos eles, para ter uma dependência funcional total ou completa, eles deveriam depender de todas as chaves aí que foram determinadas. E ainda existe a nossa dependência também, chamada a dependência transitiva. O que ocorre? É quando um determinado atributo, ele não depende da minha chave primária. E às vezes depende de uma outra chave, próprio atributo. No nosso caso aqui, ó, se vocês observarem no slide, o nosso campo preço aqui, ó, o atributo preço, ele não depende funcionalmente nem do corpo. Estava sendo a nossa chave e a placa do carro. Mas ele depende sim do tipo, né? Do tipo de ducha. Um dos problemas que podem surgir quando as dependências funcionais não são bem definidas é o problema da redundância. Vamos acompanhar aqui no slide. Também está aí na relação ducha que a gente comentou agora há pouco, com os atributos código cliente, placa carro, data, nome cliente, CPF e cor. Que tipo de redundância que pode aparecer se a gente utilizasse essa relação em um banco de dados? Poderia aparecer uma redundância de campos que não precisariam ser repetidos a cada vez que o cliente fosse lá para dar uma ducha no carro dele, certo? Isso caracterizaria uma redundância para essa relação. E o resultado de uma redundância, nós vamos tentar ilustrar aqui uma situação onde vai ter a repetição de dados, né, Evandro? Isso mesmo. Bom, nós temos aqui um registro que traz aqui, né, o código 10, né, traz a placa lá MX1010, a data, o cliente, dele e a cor do carro ali. Bom, e ele tem depois, ele faz uma outra, né, uma outra lavagem, só que numa data diferente ali. O que seria uma anomalia? Seria uma situação anormal dentro do banco de dados. Vamos acompanhar